Até que Jesus volte, nós prosseguimos aqui orando com os salmos. E hoje nós vamos orar o Salmo 66. Com a sua Bíblia em mãos, acompanhe conosco essa reflexão tão importante, pois o salmista vai nos ensinar que a cada livramento recebido, e recebemos muitos, agradeça. Devemos agradecer a Deus muito mais pelo quanto Deus tem feito na nossa vida. Com a mais absoluta certeza, nós somos incapazes, todos nós, de notar e principalmente de contar quantas e quantas vezes Deus nos livra e nos livrou de situações desagradáveis, circunstâncias ou pessoas ruins e perniciosas na nossa vida. A maioria dessas situações, nós sequer nos damos conta de que elas aconteceram. Elas passam batido por cada um de nós. E nós temos que reconhecer, nós somos ocupados demais, indiferentes demais, ou talvez cegos demais, para ver a boa mão de Deus agindo na nossa vida, ao nosso favor, nos livrando de situações ruins. Mas embora não vejamos, embora não reconheçamos, a mão de Deus sempre está lá para nos livrar, seja lá do que for. Isso é motivo de gratidão. É motivo de hoje dizermos obrigado a Deus. Essa é a mensagem do Salmo 66, composto por Davi, um salmo de gratidão, escrito pelo homem que, como poucos, soube o que é passar pelo livramento de Deus, reconhecer e oferecer uma gratidão a Deus, o que ele chama de sacrifícios de gratidão. E como que Davi fazia isso? Ele vai nos dizer, cantando, orando, testemunhando e louvando ao nome de Deus. O próprio Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, lá no Sermão do Monte, ele nos disse que devemos pedir a Deus por livramento, quando ele disse, mas livrai-nos do mal, amém. O que mostra que nós devemos pedir e pedir muito. Aliás, pedir é uma coisa que a gente sabe fazer ou devia saber fazer e fazer muito. Mas agradecer pelo resultado obtido, ainda que de forma discreta e imperceptível aos nossos olhos, deve ser uma constante na nossa vida. A gente pede livramento, a gente agradece pelo livramento dado por Deus na nossa vida. Mas você há de concordar comigo, como é fácil a gente esquecer de reconhecer a mão de Deus sobre a nossa vida e agradecê-lo por isso. Como é fácil. A W. Tozer, talvez um dos maiores teólogos e escritores sobre oração e vida devocional com Deus, ele explicou o motivo de que a gente esquece com tanta facilidade. E eu vou ler um trecho para você do que ele fala. Nós cristãos, e você não é exceção e nem eu, temos de simplificar as nossas vidas ou perderemos tesouros incontáveis na terra e na eternidade. A civilização moderna é tão complexa que torna a vida de devoção quase impossível, multiplicando distrações e nos prostrando, destruindo a nossa solidão. E olha o que ele diz, os brinquedos modernos, como filhotes de tigre de estimação, cresceram e ficaram tão grandes e perigosos que ameaçam devorar todos nós. E ele diz, lugar nenhum está salvo a partir de agora da intrusão do mundo. O mundo entrou na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, as distrações e aquilo que para nós é inofensivo se torna um grande tigre destruidor na nossa vida, que nos afasta da devoção e do coração agradecido a Deus. Mas Ele continua nos livrando. E livramentos nos são dados até de coisas ou pessoas que nos são aparentemente boas e nós não queremos desapegar de jeito nenhum. Então nós estamos confortáveis, tranquilos,
tranquilos na nossa zona de conforto e de repente, quando menos se espera, vem Deus e arranca aquilo de nós, fazendo valer aquele ditado que dói muito no nosso coração. Tem coisas que a gente não perde, se livra. E Deus sabe disso. E Deus providencia isso na nossa vida. E nesses casos, veja se não é com você assim, antes de você perceber, compreender e aceitar que foi um livramento de Deus, antes de você perceber isso, vai doer e muito. Porque dói, mas no final a gente eleva a Deus uma oração de gratidão por aquilo que passou, porque nós reconhecemos que Deus, Ele vê o cenário inteiro, nós não, nós somos limitados. Deus nos livra de situações e pessoas que nos são aparentemente boas, é verdade. Entretanto, são das coisas notoriamente ruins e perigosas que mais Deus nos livra 24 horas por dia. Inclusive, dos inimigos físicos e da nossa alma. Lá no Salmo 34, o mesmo salmista fez uma constatação. Ele disse: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. E mais, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. E ele completa: o justo passa por muitas adversidades. Se você é um justo, prepare-se para o dia da dificuldade. Se você é um filho de Deus, isso não te isenta de enfrentar dificuldades, você vai passar por elas. Mas olha o que ele diz: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, simplesmente de todas. Ele protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Quanto a isso, e é gostoso pensar nisso, e de maneira muito abençoadora, tem uma jovem, Vitória Souza, e ela canta algo muito especial quanto a Deus nos livrar de coisas, circunstâncias ou pessoas que não são bênção na nossa vida. E ela louva numa canção que chama Livramento, de maneira muito linda. Veja o que ela diz: aquela porta aberta, fui eu quem fechei. A velha amizade, fui eu quem tirei. O relacionamento que você perdeu doeu, eu sei, fui eu. A oração que decidi não responder, prefiro te ver perder coisas do que te perder. Até sua madre que encerrou fui eu. Doeu, eu sei. Sofreu, doeu, eu sei. Mas o silêncio eu decidi quebrar. Hoje desci só para te explicar. Tudo aquilo que não entendeu, fui eu. Foi livramento, foi eu te guardando. Sei que sofreu, não entendeu, eu estava te ensinando. Foi livramento. Você só sofreu agora, não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da sua história. Deus nos livra a cada livramento recebido. Agradeça. Situações difíceis, contrariedades quanto à nossa vontade, acredite, podem ser livramentos de Deus na nossa vida, e eles constituem oportunidades de aprendizado, de crescimento, de aperfeiçoamento da nossa fé, e não meras desculpas para a gente abandonar a fé, abandonar a vida com Deus e abandonar a comunhão com os irmãos. O nosso passado, tudo que você teve lá atrás, alguém já aconselhou de maneira muito sábia: não deixe o seu passado fazer de você um prisioneiro. Ele foi uma lição, não uma sentença na sua vida. Aprenda com o que Deus te mostrou, entenda o livramento de Deus na sua vida. E quanto a isso, a Priscila de Paulo, ela tem uma composição que foi cantada pela Midian Lima, que nos motiva a nunca pararmos em meio às lutas, a nunca desistirmos em meio às dificuldades, às adversidades, porque nelas nós temos que enxergar os livramentos de Deus. Por isso que ela canta de maneira tão simples e tão bonita. Ela diz assim: Deus conhece tua estrutura, sabe o que você está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare,
Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar: pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. E pergunta: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não é hora de parar. Deus contemplou teu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar, mas esse cenário vai mudar, a tua hora chegará, e há um tempo para tudo. Há tempo para enfrentar o livramento e há tempo para agradecer a Deus, para levar a Deus a nossa gratidão. Nossas lutas, frustrações, dificuldades não devem nos limitar a parar. Como dito por alguém, gente, eu acho lindo essa frase, profunda demais. Nas situações desanimadoras da vida, não é nada difícil cairmos na armadilha do velório de si mesmo. Nas situações desanimadoras da vida, não é nada difícil cairmos na armadilha do velório de si mesmo. Isso me lembra de Amanda Vanessa, alguém que eu gosto demais, numa composição em que ela pergunta: você está chorando por quê? Por que você está chorando? Por que você está lamentando? Ela pergunta: está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar e onde colocar a mão eu vou te abençoar. E Ele diz: não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus nos livra das situações difíceis. São ensinos que Ele quer trazer na nossa vida e Ele espera que possamos se alegrar e agradecer. Precisamos nos alegrar com os livramentos que Deus nos concede, oferecer um louvor coletivo, um louvor individual, olhar para trás e enxergar quantas e quantas vezes Deus nos abençoou, quantos milagres Ele já fez na nossa vida. Ele faz isso o tempo todo. Deus é bom em ser bom e vive fazendo isso na nossa vida, vive derramando bondade com cada um de nós. Quantas vezes Ele livrou o povo dele de perigos, como o salmista vai nos contar, apesar do coração duro, rebelde que esses homens tinham. Davi, ele vai compor esse salmo, primeiro fazendo um hino coletivo, para que todo o povo entenda quem é Deus, e ele exalta a glória do Criador, dizendo, versículo 1 até o versículo 4, aclamem a Deus, povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente, digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti, toda a terra te adora e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome, Selá, pausa, interlúdio. Davi estava tão feliz pelos livramentos que ele recebeu, que ele solta um brado de lealdade, de gratidão, e convida a mim e a você a fazermos o mesmo. Repara os verbos que Davi usa, não é um pedido, não é um clamor, é imperativo, é uma ordem. Louvar a Deus, agradecer a Deus, é algo que nós devemos fazer. Ele fala, aclamem, cantem, digam o quanto Deus é maravilhoso. Qual foi a última vez que você orou e disse, Deus, o Senhor é maravilhoso? Ele já sabe disso, mas diga no teu coração, Deus é maravilhoso, Ele é grande, Ele é temível, Ele é glorioso, Ele é fantástico, Ele é criador, Ele é tudo isso, e ainda te ama. Pobre pecador como você é, como eu sou. Aclame a Deus pelo que Deus é, pelo que Deus faz, adore a Deus agradecendo. Agradecer a Deus não é opção, é ordem divina, pois isso alegra o coração de Deus. Mas acredite, gente, agradecer não é tão simples assim, não é. A nossa mente limitada se esquece de agradecer. Benjamin Constant, que foi um dos notórios do Brasil,
Ele disse: a gratidão tem memória curta, e que curta. Mas você, filho de Deus, não deixe que a sua seja assim. Não deixe que a sua memória seja curta. Agradeça a Deus, oferte gratidão a Deus pelos muitos livramentos que Ele tem colocado na sua vida. Agradecer é algo profundo demais. Nem todo mundo consegue, nem todo mundo agradece, nem todo mundo diz obrigado. Por isso que Sêneca, um dos grandes filósofos gregos, ele disse, e olha que lindo isso: quem acolhe um benefício com gratidão, paga a primeira prestação da sua dívida. Quem acolhe um benefício com gratidão, paga a primeira prestação da sua dívida. Como somos eternos devedores da graça de Deus, nós devemos agradecer muito mais. Pagarmos muito mais parcelas todos os dias, dizendo a Deus, obrigado. Obrigado, Deus, por aquele tiro que não me acertou, por aquele atropelamento que não me pegou, obrigado por aquela queda que não me atingiu, obrigado por aquela doença que não ceifou a minha vida, obrigado, Deus, pela família que o Senhor coloca em volta de mim. Nós devíamos dizer muito mais obrigado. Deus é Senhor da humanidade, Deus é Senhor de todas as coisas, e isso é profundo demais, e por isso Davi termina o verso 4 dizendo: para um pouquinho, respire, medite em tudo isso, só depois você continua nessa oração. Ele termina com selá, com interlúdio no final do verso, e só depois ele exalta ao Senhor pela fidelidade que ele já tinha dado ao seu povo no passado. Davi quer dizer, Deus é fiel e ponto. Apesar de você, Deus é fiel e continuará sendo assim. Essa é a sua natureza, então alegre-se nisso. Olha versículo 5 até o 7. Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca, e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com o seu poder, seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. E ele põe outra pausa. Davi olhou para trás, ele olhou para as escrituras, olhou para tudo aquilo que Deus tinha feito, ele acionou a sua memória quanto aos feitos maravilhosos de Deus ao cuidar dos seus filhos. Ele fala da travessia do Mar Vermelho, quando o povo de Israel foi liberto do Egito. Ele diz que Deus é poderoso demais, e Deus é poderoso demais mesmo. Deus move o mundo, move governos, move as forças da natureza por conta do seu cuidado carinhoso para conosco. Queridos, conheçam das Escrituras Sagradas, olhem mais para trás e vejam o que Deus já fez. Ele permanece o mesmo, permanece fiel, Ele continua fazendo sempre o mesmo em matéria de bondade, para mim, para você, como Ele fez para com o seu povo, nos milhares de anos que essa humanidade existe. A cada livramento recebido, agradeça. É profundo agradecer, é profundo olhar para trás e reconhecer. Davi sabia disso e nós sabemos também. Então faça o seguinte, pare um pouquinho, respira fundo, chore se necessário, depois você continua orando. É por isso que ele põe um selá, um interlúdio no verso 7, para fazer você dar uma pausa antes de continuar nessa oração. E só depois de fazer isso, ele mostra a proteção contínua de Deus para com os seus filhos, a partir do versículo 8. Bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Foi Ele quem preservou as nossas vidas, impedindo que os nossos pés escorregassem. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata, fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água. Mas olha que lindo final, mas a um lugar de fartura, um lugar espaçoso, nos trouxeste.
Vivemos em terrenos escorregadios. Esse mundo dominado pelo mal em forma de pessoas, em forma de potestades, é um lugar inseguro, um lugar dominado pelo mal. Entretanto, Deus nos livra, evitando que os nossos pés escorreguem. A sua palavra sempre será lâmpada para os meus pés, como aquela pista de um aeroporto durante a noite, por onde o avião pousa ou decola. A palavra de Deus é aquela luz para os nossos pés e lâmpada para iluminar todos os nossos caminhos, como aquele farol que brilha para mostrar ao navio onde ele não pode se chocar com as rochas. Olhe para a palavra de Deus, veja quantas vezes Ele já livrou o seu povo de dificuldades. Entenda o propósito pedagógico de Deus. Deus nos permite passar por lutas, e o propósito dele é purificar as nossas ações e intenções. Foi assim com eles, não é diferente com você, não é diferente comigo. Nós somos frágeis, nós somos pecaminosos, e por vezes nós somos vítimas de situações difíceis que nós mesmos provocamos, que nós mesmos cavamos com as nossas mãos. Por isso que ele disse que tantas vezes nós somos como uma presa que cai na armadilha do caçador. O caçador das nossas almas está aí o tempo inteiro para nos criar problemas e sofrimentos. O povo de Israel foi um grande exemplo disso. Foram derrotados, como nós também sofremos derrotas na vida, mas o propósito de Deus é maravilhoso. Para um lugar de fartura nos trouxeste. É para lá que Deus quer nos levar. E para isso Ele nos ensina. Saber disso deveria nos levar a erguer um louvor de gratidão a Deus, a mostrar nossa confiança em Deus, de uma maneira muito especial, mostrando a bondade que Ele tem na nossa vida. Ernesto Vulton, ele tem uma letra que eu acho muito linda, que virou no hino 141 da harpa cristã. Em sua composição, ele reconhece o quanto Deus sabe o que está fazendo, o quanto o jeito de Deus é melhor na nossa vida, e ele diz entre as palavras do hino: aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor, é sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. E o refrão: guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. E lá embaixo ele vai dizer: sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Ele diz: guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Como é esperado de cada um de nós, toda adoração coletiva deve nos levar a uma adoração individual. É o que Davi faz no final desse salmo. Primeiro ele traz uma adoração do povo de Deus, agora ele pessoalmente vai dar um testemunho da sua vida com Deus. Verso 13 até o 15. Para o teu templo virei com holocaustos e cumprirei os meus votos para contigo. Votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou quando eu estava em dificuldade. Oferecerei a ti animais gordos em holocausto, sacrificarei carneiros cuja fumaça subirá a ti, e também novilhos e cabritos. Pausa para reflexão. Pagar votos a Deus é cumprir tudo aquilo que você prometeu em seu coração. Você disse a Deus que o louvaria, então louve. Disse que o aclamaria, então aclame. Disse que ia ler a Bíblia, então leia a palavra de Deus. Disse que ia orar mais, então ore mais. Faça voto de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, e a cada livramento recebido, agradeça. No passado eles ofereciam animais em sacrifício, mas Jesus aboliu isso. Tanto que em Mateus 9,13 ele faz uma citação de Oséias capítulo 6, versículo 6, quando ele diz: misericórdia quero e não sacrifício.
Se você tem que matar alguma coisa em sacrifício para Deus, mate o seu orgulho, mate seu próprio eu, mate sua pecaminosidade, mate tudo aquilo que te afasta da adoração a Deus e não inocentes criaturas, que nada tem a ver. O que Deus espera de mim e de você é o sacrifício de gratidão por meio da obediência irrestrita. Davi achou isso profundo demais. Tanto que ele encerra de novo o verso 15, com selá, com a pausa, com o interlúdio. Só depois de parar, respirar, ele agradece pela oração respondida, para dizer a mim e a você, nunca se esqueça de fazer o mesmo. Deus nos responde por tanto, e nós agradecemos tão pouco. Deus nos livra de tantas coisas, e dizemos tão pouco obrigado. Ele testemunha assim do verso 16 ao 20, encerrando esse salmo. Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus. Eu vou contar-lhes o que Deus fez por mim. A Ele eu clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. E como que ele termina? Do jeito mais maravilhoso. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Davi encerra sua brilhante e profunda oração, testemunhando a sua adoração pessoal a Deus, para servir de exemplo para todas as gerações, até chegar a nós. Qual o desafio que você tem, querido? Imite Davi, fale para o mundo o que Deus fez por você, conte para as pessoas o que Deus já fez na sua vida, relate em rede social, coloque em chat do YouTube, diga para o mundo ouvir o que Deus fez com você, diga em público, em reuniões familiares, mas não deixe de testemunhar, diga como Jesus te salvou do lamaçal de perdição, diga como o sangue de Cristo te lavou, mostre para o mundo como que Deus te livrou de situações difíceis. Isso é gratidão, contar o que Deus fez com você. Todo mundo precisa saber daquela cura milagrosa que você recebeu, ou alguém que você ama recebeu por meio da oração incessante que você ofereceu a Deus. Todo mundo tem que saber daquele acidente inexplicável que você saiu vivo, ileso, que somente a bondade de Deus é possível. Todo mundo tem que saber daquele crime que você foi liberto de Deus, que você foi poupado de ser vítima, porque a bondosa mão esteve sobre a tua vida. Fale mais do que Deus te livrou, conte mais do quanto Deus foi bom na sua vida. Isso é gratidão, isso é oferecer sacrifício que agrada a Deus. Deus te ouve, Deus te livra, Deus te protege e te guarda. E louvado seja Ele que não rejeita a sua e a minha oração. Louvado seja Deus que não afasta de nós o seu amor, mesmo sabendo exatamente quem nós somos. A cada livramento recebido, agradeça. Deus tem te livrado, Deus tem cuidado de você, Deus tem guardado a sua vida e a sua família. Não pare pelo caminho, agradeça, eleve ao Senhor a sua gratidão e não desista quando as provas forem mais fortes, quando as provas baterem com força sobre a tua vida. É Deus te livrando, é Deus te ensinando, é Deus te fortalecendo. Ore comigo agradecendo a Deus. Feche teus olhos e vamos falar com Deus dos livramentos que Ele tem feito sobre a nossa vida. Enquanto oramos, eu quero convidar o Tiago e a Ju para já virem aqui, depois eles vão nos conduzir com o louvor, encerrando esse nosso tempo de adoração. Mas antes eu quero orar com você, com seus olhos fechados, com a sua cabeça abaixada. Vamos louvar a Deus os livramentos na nossa vida. Deus, obrigado, Pai, porque se estamos aqui nesse exato momento, é porque o Senhor nos livrou, Pai. Perdoa, Pai, nossa mente limitada,
que não consegue nem reconhecer a sua boa mão nos livrando de tantos e tantos problemas, perigos e situações. Mas queremos agora, Deus, dizer obrigado, Pai. Obrigado por todos os livramentos, desde a hora que nós acordamos pela manhã. Obrigado pelos livramentos, desde o dia, ó Deus, da nossa concepção, do nosso nascimento, do nosso crescimento. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos livrou por teu amor, porque tem propósito eterno na nossa vida. Obrigado pelo livramento, Deus, de doenças graves e sérias, com consequências tão danosas. Obrigado porque o Senhor nos livra de todas elas. Obrigado por cuidar da nossa família, Deus, por nos amar de um jeito tão único, tão carinhoso e tão verdadeiro. Mas além de agradecer, Deus, eu quero te pedir, não deixe, Deus, que em meio às lutas, em meio aos ensinamentos e provações, que o nosso coração esmoreça. Não deixe, Deus, que desistamos da fé do povo do Senhor, de cultuar a Tua palavra e a Tua presença. Não permita, Deus, que em meio às dificuldades, nosso coração deseja abandonar a adoração ao Senhor. Antes, Pai, nos ensine que essa prova, Deus, possa nos fortalecer e nos fazer Te amar cada vez mais. Obrigado pelos livramentos, ó Pai, de ontem, de hoje e dos futuros que o Senhor nos fará. Por isso nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém.